Boa noite, então nós estamos começando a gravação do nosso encontro do Grupo de Estudos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Hoje é dia 1º de junho e nós temos com grande alegria, nós vamos receber a doutora Guadalupe Louro Turus Couto. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, ela é mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, procuradora do trabalho, titular da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no estado do Rio de Janeiro. Também é gerente do projeto Ação Integrada Resgatando a Cidadania. A gente queria agradecer imensamente por a senhora ter aceitado o convite de estar aqui partilhando o seu conhecimento com a gente, e é uma honra passar a palavra para a senhora. Boa noite a todas, pessoas que nos assistem. A alegria e a honra é toda minha, né, de ter a oportunidade de falar sobre o projeto Ação Integrada, Resgatando Cidadania, para esse grupo de pesquisa tão seleto que tem produzido relatórios e estudos de mais alto nível, né, para entendermos melhor sobre o tráfico de pessoas, trabalho escravo, como o MPT, aquela pesquisa que a Lívia apresenta, né, como o MPT tem atuado, o Judiciário Trabalhista e Federal. Então, assim, é um momento de muita alegria. O projeto Ação Integrada, ele tem como foco principal a atenção à vítima, ao trabalhador traficado, ao trabalhador resgatado em situação análoga de escravo e em situação de precariedade no trabalho. Essa situação de precariedade no trabalho é quando ele está numa situação em vias de se tornar um trabalhador submetido à condição análoga de escravo. Então, a vulnerabilidade social dele é tamanha que o projeto Ação Integrada vai atendê-lo para que ele não seja explorado como escravo, né? Mas, assim, como que surgiu o projeto Ação Integrada? Como é com base em alguma legislação? O que foi, né? Então, eu vou contar um pouquinho essa história para vocês. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que o Brasil, ele é elogiado pelas ações e pelas políticas assumidas para a erradicação do trabalho escravo, né? E esses elogios são merecidos. Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, pela primeira vez, foi na chamada Lei da Escravidão Contemporânea. Essa lei é de 2015 e previu que as autoridades públicas elas devem receber orientações do secretário de Estado para fornecer assistência e apoio às pessoas vítimas de tráfico humano ou de escravidão. Isso em 2015, no Reino Unido. A nossa lei de tráfico interno, né, e internacional de pessoas, que é a Lei 13.344, ela é de 2016, ou seja, um ano após. E ela prevê essa atenção integral, a assistência, o acolhimento, o abrigo provisório, o atendimento psicossocial, né, o atendimento também humanizado, visando a reinserção social desses trabalhadores, dessas pessoas traficadas. Tá? Então, em âmbito nacional, nós temos essa lei de 2016, que não trata de trabalho escravo, trata do tráfico de pessoas. Teve uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, ela é de 2017, ela previu que, no momento do resgate, os auditores fiscais têm que comunicar ao centro de referência, aos CRAs, mais próximos, solicitando atendimento às vítimas. Isso em 2017. Então, a gente tem Reino Unido, 2015, a Lei de Tráfico de Pessoas, 2016, e a Portaria 2017. Só que, em verdade, no Brasil, o atendimento às vítimas de tráfico de pessoas e trabalho análogo de escravo, ou seja,
no mundo dos fatos, na prática, ela já vem ocorrendo desde 2009, pelo projeto Ação Integrada, criada lá no Mato Grosso. Foi criado no Mato Grosso, foi uma junção da Superintendência Regional do Trabalho, lá do Mato Grosso, com o apoio do Ministério Público do Trabalho e da OIT. Então, o projeto Ação Integrada do Mato Grosso, ele é fruto das experiências adquiridas pela fiscalização do trabalho, pelas autoridades, no sentido de observar, né, de verificar na prática o ciclo vicioso do trabalho análogo de escravo. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, o trabalhador resgatado, ele recebe as verbas rescisórias, ele recebe as verbas indenizatórias, né? Volta para a sua cidade de origem, só que o dinheiro acaba. E, novamente, ele tem que procurar um trabalho, e esse trabalho é o mesmo, né? Geralmente é o mesmo trabalho que ele já desenvolveu e que ele foi resgatado em condição análoga de escravo. Então, o que o projeto Ação Integrada, lá nos seus primórdios, em 2009, lá no Mato Grosso, entendeu que só a educação, só a qualificação profissional poderia romper com esse ciclo de pobreza. Então, qualificando para reinserir esse trabalhador de forma mais apropriada, ciente dos seus direitos, seus deveres, no mercado de trabalho. Então, no Rio de Janeiro, né, a gente começou a observar como que funcionava o projeto Ação Integrada do Mato Grosso e batalhamos para justamente replicar o projeto no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, ele recebeu o nome de Projeto Ação Integrada Resgatando Cidadania, tá? E ele teve início em 2013, então, 2009 Mato Grosso, 2013 Ministério aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente, ele teve os mesmos propósitos, né? O do Rio de Janeiro, em verdade, ele foi o segundo projeto criado, e depois veio o Projeto Ação Integrada da Bahia. O projeto fluminense, né, o projeto do Rio de Janeiro, ele, apesar de ter se espelhado, né, eu confesso, como gerente, como criadora do Projeto Ação Integrada, eu confesso que eu me espelhei, que eu, no início, quis copiar o projeto do Mato Grosso, porque é um exemplo de sucesso, né, de uma experiência bem-sucedida, e eu queria, assim, desenvolvê-lo aqui no Rio de Janeiro. Mas, já de largada, ele apresenta diferenças. Então, eu vou mostrar para vocês, né? A primeira diferença que a gente tem é que ele é gerenciado diretamente pelo Ministério Público do Trabalho. Eu, procuradora do Trabalho, sou a gerente, e é um trabalho realizado em parceria com o Caritas. No Mato Grosso, o Ação Integrada ele foi formado pela uma junção da Fiscalização do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, a Universidade Federal lá do Mato Grosso e também a OIT. Tá? Outra diferença do nosso projeto Ação Integrada com o Mato Grosso. Quando eu for falar do Rio de Janeiro, eu vou falar PROJAI, tá, gente? Para diminuir o número de palavras. O nosso atendimento, eu vou mostrar depois para vocês, ele é personalizado, é individualizado, né? Então, há um atendimento pós-resgate psicossocial, em que o trabalhador, ele é o centro. Ele vai nós temos uma equipe composta, ela é multiprofissional, né? Composta por 2 psicólogas, uma assistente social e uma educadora social para atender a demanda de cada trabalhador, como um ser único. Então, ele vai ser resgatado daquela situação, ele vai ter o atendimento no momento que ele quiser, individualizado.
E, a partir do momento que ele se sentir preparado, que ele quiser se capacitar, ele vai poder escolher o curso que ele quer frequentar. Já o projeto Ação Integrada lá do Mato Grosso, o que eles fazem? Eles conseguem, professores, conseguem um curso de capacitação, por exemplo, em conserto de linha branca. O que é linha branca? Geladeira, fogão, ar-condicionado. E aí junta uma turma, né, ele já tem certo cadastro, e aquela turma vai se formar naquele curso técnico. Nós não. Nós é a pessoa que, de acordo com a vocação dela, diz o que ela almeja fazer, né? Seguir profissionalmente depois do resgate. Então, a gente tem resgatados nossos, trabalhadores atendidos, que terminaram o curso de enfermagem, que fizeram, infelizmente, curso para direção, porque entenderam que tinham vocação para ser motorista de Uber, e na época, assim, até eu tentei fazer com que a psicóloga conversasse com o trabalhador para que ele não fosse para esse segmento e seguisse um outro, porque a gente sabe do quão é precário o trabalho né, em aplicativos, mas o trabalhador quis. Então, a gente já tem baruma, cuidador de idosos, pessoas formadas em gastronomia, curso técnico. Então, assim, é uma gama imensa de trabalhadores e que frequentaram cursos diferentes do que a gente espera, assim, do que a gente imagina. Então, tem de garçom, tem para fazer coquetéis e por aí vai, tá? E o que assim, por que a gente entendeu que era importante desenvolver o projeto Ação Integrada no Rio de Janeiro, né? Porque, assim, eu estou no trabalho análogo de escravo, eu estou procuradora, né? Eu passei no concurso em 2001, estou há 22 anos. E há 21 anos foi formada a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Então, desde então, eu venho trabalhando no resgate de trabalhadores nessa condição. Então, o que a gente percebe ao longo dos anos? Que o trabalhador que é resgatado, ele é aquela pessoa que é um cidadão que, na maioria das vezes, ele não tem acesso à justiça, ele não tem o registro civil, ele não tem credenciamento em programas sociais. Se vocês virem as novas, o Smart Lab, né, o Observatório do Trabalho Escravo, foi publicado agora a porcentagem de pessoas resgatadas de trabalho análogo de escravo que tinham acesso aos programas sociais. E vocês vão ver que essas pessoas, a maioria, nos municípios em que há maior número de resgate, é baixo o número de acesso, de credenciamento aos programas sociais. Então, também são pessoas que a gente pode verificar lá no Smart Lab, pessoas com baixa escolaridade, ou seja, a maioria das vezes vivendo em condições subhumanas e que precisam aceitar esse tipo de trabalho, o tipo de trabalho que é ofertado, para garantir a sua própria subsistência, né? Então, o objetivo principal do projeto é impedir a reincidência desses trabalhadores em situação de degradância, de trabalho análogo de escravo, tentando superar esses fatores que causam a vulnerabilidade, né? O projeto criado na Bahia já é bem diferente, porque ele é um fundo, né? Então, o que eu tenho de relato do programa da Bahia é que ele funciona muito bem, só que ele é um pouco engessado, porque os recursos são provenientes de um fundo estadual, e aí
para movimentá-lo demora um pouco mais, e a gente sabe que todo trabalhador resgatado, toda a situação que a gente encontra de vulnerabilidade, tem que ter uma ação urgente e que demanda, na maioria das vezes, o dinheiro na hora, né? Aí, agora, vocês devem estar se perguntando de onde vêm esses recursos para o projeto Ação Integrada, né? Rio de Janeiro, resgatando cidadania a ser desenvolvida. Bom, os recursos são provenientes das condenações obtidas das ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresas que desrespeitam a legislação trabalhista. E também das multas e indenizações decorrentes dos termos de ajustamento de conduta. Então, há termos de ajustamento de conduta em que também é fixado o dano moral coletivo, e há termo de ajustamento de conduta em que, quando há o descumprimento das obrigações pactuadas, a gente tem que ir para o judiciário cobrar as atraentes. Então, os recursos são provenientes das ações civis públicas propostas pelo Ministério Público e as ações de execução dos termos de compromisso de ajustamento de conduta e também das indenizações fixadas no próprio termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento extrajudicial, né? Então, confesso a vocês que o planejamento, a constituição do projeto Ação Integrada no Rio de Janeiro não foi nada fácil. Primeiro porque eu tinha recursos de uma ação civil pública e eu queria aplicar, mas eu tinha receio, eu não sabia. Aí, como fazer, como operacionalizar o projeto. Então, eu recebi uma indicação de uma fundação que era muito, né, indicada como muito séria, e aí a gente foi fazer uma reunião lá. A fundação, para poder desenvolver com o Ministério Público o projeto Ação Integrada, ela cobrava o percentual de 10% sobre cada depósito efetuado nessa conta corrente do projeto. Então, na época, a gente achou o preço bastante salgado, e aí que a gente não aceitou, foi para uma associação, visitar o espaço, tal, mas também cobrava, não era bem isso que a gente queria, até que aí a gente tentou, via o Estado do Rio de Janeiro, constituir um fundo, como é lá na Bahia, mas até então a Bahia não tinha sido constituída ainda, mas o Estado do Rio de Janeiro, na época, estava passando por uma crise violenta, e aí não deu para a gente fechar com o Estado, porque todo mundo achou um pouco complicado e perigoso a gente destinar recursos, né, para o Estado naquele momento em que a gente vivenciava investigações, né, com corrupção envolvendo governadores, e aí a gente também desistiu. Até que a gente encontrou Cáritas, que já desenvolviam projeto, né, desenvolve até hoje, com refugiados, e entendeu o que a gente queria. O Ministério do Trabalho e Emprego, na ocasião, também não quis assinar o convênio que a gente propôs, porque entendia que, como havia muitos recursos, era meio perigoso. E aí, o que a gente fez? Então, diferente de todos os dois projetos pós-resgate que nós temos, né, que é o Mato Grosso e da Bahia, o do Rio de Janeiro, ele funciona por meio de Cáritas, né? Então, os recursos provenientes das ações e dos DACs são depositados nesta conta corrente de Cáritas, né? E eles têm uma auditoria interna e internacional do mais alto nível, mas eu gerencio a conta, de modo que qualquer despesa só vai poder ser realizada se houver a autorização expressa da gerência, né?
Então, assim, são recursos que vêm rapidamente numa emergência. Por exemplo, tivemos recentemente trabalhadores paraguaios que estavam submetidos à condição análoga de escravo numa fábrica de cigarros clandestina. Esses trabalhadores foram resgatados, foram retirados dessa situação por ser uma fábrica clandestina pela Polícia Civil. A Polícia Civil não esperava que tivessem trabalhadores naquele momento, morando lá, né, alojados em péssimas condições nesta fábrica, e aí eles foram retirados, levados para a delegacia, e nós fomos acionados, o Ministério Público. Quando a gente chegou lá, então, aí a gente acionou o projeto Ação Integrada, que acolheu esses trabalhadores num hotel com, né, as diárias pagas pelo projeto. Por quê? Porque o empregador sumiu, né? O empregador era um bandido, né, que fabricava cigarro ilícito, e aí a gente até hoje não sabe quem são, não descobriu, mas os trabalhadores receberam o acolhimento, o alimento e puderam retornar ao país de origem. Então, é muito mais dinâmico quando existe um projeto que é desenvolvido junto com uma ONG que tem como acionar o recurso, retirar da conta e fazer os pagamentos de forma mais rápida. Mas, assim, agora eu vou falar como procuradora do trabalho. Vocês não têm ideia o quanto, para nós, procuradores, é importante e nos dá uma tranquilidade sem tamanho, né, quando a gente vai participar de uma operação de trabalho escravo, sabendo que existe o projeto Ação Integrada, que vai haver esse atendimento pós-resgate. E sabe por quê? Quem trabalha no enfrentamento do tráfico de pessoas e do trabalho análogo de escravo, com certeza, no momento de ir para uma operação, já se questionou, né? Onde abrigar a vítima resgatada com segurança, dignidade, até o recebimento das verbas trabalhistas a que ela tem direito, né? Quando o empregador permanece na propriedade e se compromete a pagar uma pousada digna, né, um hotel em condições, para que esse trabalhador fique hospedado até a data do pagamento, até a data, né, que são acertadas todas as verbas rescisórias e mais a indenização do dano moral individual, ok. Mas quando o empregador não é localizado no dia do resgate, como no caso dos paraguaios, que eu contei para vocês, para onde levar essas vítimas, né? Esse é o grande questionamento e que é capaz de tirar o sono de qualquer procurador trabalho, fiscal trabalho, que desenvolve essas atividades junto aos grupos móveis, né? E aí também vem outro questionamento. E se o escravocrata não pagar durante a ação fiscal as verbas trabalhistas, para onde irá a vítima até que essas importâncias sejam pagas? E tem um agravante: se a vítima, por exemplo, perdeu o contato com os parentes mais próximos, e isso a gente sofre aqui, tem sofrido muito no caso das domésticas resgatadas. As trabalhadoras domésticas, elas laboram nessas casas de família, são consideradas como quase da família, por décadas. Nós tivemos uma que prestou serviços sem nunca ter recebido salário, sem nunca ter recebido um direito trabalhista, por 50 anos, com a mesma, né, com a mesma família. E o que acontece? Essas pessoas que trabalham nessas condições, elas perdem os laços familiares,
Elas não têm vida social, não têm amigos. E aí, a gente resgata dessa casa, retira a trabalhadora, e para onde levar essa vítima, né? Vai voltar para a casa do escravocrata? Devemos colocá-la num abrigo municipal? Será que vai ter vaga? Na maioria das vezes não tem vaga, né? Então, a primeira dificuldade que nós sofremos, né, que essa equipe, composta por procuradores de trabalho, fiscais de trabalho, é justamente essa. Como proporcionar o abrigamento desses trabalhadores resgatados em condições dignas, né, e com segurança, enquanto aguardam a efetivação, né, do seu pagamento e o retorno ao local de origem, né? Outro questionamento, e que só agora me aproximando muito, né, que a gente tem um contato direto com a psicóloga, com a assistente social do projeto, é que a gente vê o quão é importante uma escuta qualificada dessa vítima. Muitas vezes nós do direito, nós não temos o tato, né, a forma mais acertada para lidar com essa situação, para fazer a pergunta da forma correta, né? Então, eu tento fazer, sempre sentar próximo à vítima, não usar palavras rebuscadas, tentar deixar a vítima à vontade para que ela me conte tudo como aconteceu. Mas ela sabe que ela está falando com uma autoridade, ela não vai se sentir à vontade. A gente, sem querer, a gente fala um pouco juridiquês, né? E aí fica uma coisa assim, muitas vezes não se sente, a pessoa fica retraída, né? Então, com essa equipe multidisciplinar que nós temos no projeto, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil fazer essa escuta qualificada da vítima. E aí até saber um pouco mais como que a coisa acontecia, porque elas se sentem mais à vontade. E aí, a partir daí, elas vão tomando confiança e conversando, né, com a gente e contando, e a gente vai colhendo o depoimento. Bom, no momento do resgate, o projeto Ação Integrada, além de fazer esse acolhimento psicossocial, essa escuta qualificada conosco, ele, terminado esse trabalho, conduz os trabalhadores para um hotel, né, ou uma pousada, e, na maioria das vezes, esses trabalhadores, eles vão sem roupa, porque, por exemplo, no caso dos paraguaios, eles não tinham, eles só estavam com a roupa do corpo, porque a polícia foi lá, interditou tudo, então eles não puderam, no primeiro momento, buscar a mochila deles. Então, a gente, pelo projeto Ação Integrada, a gente teve que comprar produtos de higiene, muitas vezes a gente compra crédito de celular para que o trabalhador possa entrar em contato conosco, ou até com os familiares, se tiver, né, com a equipe do projeto. Nós entregamos um cartão, se a pessoa vai ficar muito tempo conosco, né, até a gente entender melhor como que funcionava o trabalho escravo ou o tráfico de pessoas, a gente tem um cartão de compras, uma quantia mínima, tudo para que a pessoa tenha esse atendimento mais humanizado possível, né? Então, o projeto Ação Integrada, ele está estruturado em 3 eixos: o emergencial, que é esse abrigamento, o fornecimento da alimentação, produto de higiene; o atendimento, segundo eixo, é esse atendimento psicossocial; e o terceiro é a capacitação, tá? Nem sempre a gente alcança o terceiro eixo. Por exemplo, no caso das nossas domésticas,
a maioria não preenche os requisitos mínimos para frequentar um curso técnico. Então, elas fazem, e já estão idosas. Só esse ano a gente atendeu 17, no ano de 2023, 17 trabalhadoras em condição análoga de escravo, e que a gente está dando todo o suporte. Então, são idosas, pessoas que já não têm mais condições nem de voltar ao trabalho, nem de voltar ao mercado de trabalho, e esse é o drama, nem para se aposentar, e aí fica naquele limbo, né? E não tem condições nem de, no mínimo, não sabe ler ou escrever para fazer uma capacitação. E aí esse é o grande problema que a gente vem enfrentando. Bom, vocês devem estar se perguntando por que a gente não aciona os CRAs e o CREAS, né? Mas é que, na verdade, a gente, quando resgata, o projeto já dá esse atendimento inicial e aí depois procura a rede de assistência. Um dos motivos pelos quais eu resolvi dar início ao projeto Ação Integrada no Rio de Janeiro foi justamente a ausência da assistência social no Estado, né? Então, a gente, na maioria das vezes, acionava o CRAS e o CREAS por e-mail, telefone, e nem telefone a gente era atendido. E a urgência, né? A gente tinha que resolver para ontem. Então, foi justamente em decorrência dessa ausência de atendimento às vítimas pelo Estado, é que nós estamos desenvolvendo o projeto Ação Integrada. Nós temos agora, né, o fluxo de atendimento, isso até é do governo passado, né, o fluxo de atendimento às pessoas vítimas de trabalho análogo de escravo. Eu ainda não posso dizer para vocês que ele está funcionando, porque o projeto Ação Integrada, como eu vou mostrar para vocês, está sendo bastante demandado. Então, significa que CRAS e CREAS não estão dando o suporte necessário, o nosso suporte esperado. Para vocês terem uma ideia, no caso das domésticas, tivemos domésticas que ficaram mais de um mês hospedadas em hotel, marcado pelo projeto Ação Integrada, porque não tinha vaga em abrigo público. Colocar trabalhadores que são resgatados em condição análoga de escravo em abrigo público, por exemplo, em que há pessoas em situação de rua, não dá certo, porque são pessoas, são trabalhadores que têm outra concepção e não dá certo. Então, como, coincidentemente, as nossas trabalhadoras domésticas resgatadas são idosas, a gente tem procurado abrigo que comporte, né, pessoas idosas. Só que nem sempre tem vaga. Então, muitas vezes, a gente tem que forçar o fluxo. Já teve ocasião em que a gente teve que pedir para o Ministério Público entrar em contato, articular com o Ministério Público do Estado para que ingresse com uma ação no Judiciário, né, na Justiça Comum, para que conceda um abrigo, uma vaga para a idosa resgatada. Então, assim, a gente ainda tem muito caminho pela frente, né? Muita melhora, tanto para funcionamento do fluxo, quanto para que o Estado exerça seu papel, né? Nós, do Ministério Público, estamos agindo junto com o Caritas nesse projeto para suprir uma necessidade que o Estado não faz, que era uma obrigação dele. Se vocês observarem o segundo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, vocês vão ver que há atribuições do pós-resgate e não é do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho não tem essa obrigatoriedade de desenvolver essa política pública. Mas a gente está desenvolvendo por uma questão de necessidade, porque justamente o Estado não faz, né, o seu
papel. Bom, o projeto Ação Integrada, em algumas ocasiões, como eu vou falar para vocês do caso dos trabalhadores brasileiros que foram traficados para o Camboja para trabalhar como criptomoedas, e lá eles foram submetidos à condição análoga de escravo, eles voltaram para o Brasil, eles denunciaram, o projeto Ação Integrada pagou boa parte das passagens de lá para cá, e tem pago, além de um auxílio subsistência, um aluguel, o valor para um aluguel, para que eles possam marcar com moradia até conseguir um emprego ou terminar a capacitação. Então, assim, o projeto Ação Integrada atua nessas frentes e tem operado bastante resultados positivos, né? E uma coisa que precisa ficar muito clara e que eu falo para os procuradores, falo para os auditores fiscais, eu falo para quem precisar, quem quiser me ouvir, até para os juízes, quando eu quero destinar um recurso para o projeto Ação Integrada, é que não há resgate de trabalhador em condição análoga de escravo verdadeiro, sem que haja o atendimento pós-resgate por uma equipe multiprofissional, né? Resgate sem o atendimento da rede de assistência é um faz de conta que não nos interessa, né? Não nos interessa como agentes de transformação que somos. Então, precisamos internalizar, eu digo agora, precisamos como instituição, é que o nosso trabalho só será completo se estivermos de mãos dadas com a rede de assistência para dar justamente esse apoio pós-resgate, né? Como eu falei para vocês, os casos mais emblemáticos e que são os mais traumáticos para nós são as domésticas, porque elas são pegas para criar quando meninas, né? Trabalham de graça, por gratidão à família que acolheu, em troca de comida, moradia, sem nunca ter recebido salário, sem terem autonomia e gerência da própria vida. Na maioria das vezes, como eu já falei para vocês, não tem contato com os familiares, nem possuem amigos. E aí, são pessoas que estão em extrema vulnerabilidade e que os exploradores, os empregadores escravocratas, sabendo dessa condição de vulnerabilidade, de que a trabalhadora está sozinha, que já não tem mais como encontrar os parentes, que não tem amigos, aí é que exploram mais ainda. Essa é a situação que a gente encontra. É um abuso da vulnerabilidade dessas trabalhadoras, né? E a maior dificuldade que a gente enfrenta no resgate do trabalho análogo ao escravo doméstico é a forte carga emocional, né, e afetiva que envolve essa relação, né? E esses afetos é que são utilizados como moeda de troca para sonegação de direitos, né? A gente já ouviu diversas vezes de empregadores escravocratas. A trabalhadora é como se fosse da família, é a mãe preta dos meus filhos, ela não trabalha, ela só dá uma ajuda. Então, são formas, né? E a sociedade parece que já naturalizou esse tipo de exploração. E aí, mais ainda, eu digo para vocês da força do projeto Ação Integrada, porque nós, como procuradores ou auditores fiscais, ao nos depararmos com todo essas circunstâncias que envolvem o relacionamento do empregador doméstico com a pessoa explorada, com a trabalhadora, dá receio de retirar, sabe? De furar essa bolha e tirar essa trabalhadora dessa condição, né?
mas a gente precisa imaginar, né? O que devemos fazer diante de um caso concreto. E aí eu vou trazer uma hipótese aqui para vocês. A gente não tem uma receita de bolo. Não vou dizer para vocês que em todos os casos a gente vai retirar essa trabalhadora da casa da escravocrata, tá? Porque todas as circunstâncias e peculiaridades devem ser sopesadas, né? Cada caso é um processo, cada caso tem as suas condições. E durante todo esse tempo que a gente tem resgatado domésticas, eu posso confessar a vocês que é um processo de erros e acertos de amadurecimento, né? Nós tivemos um caso em que a trabalhadora estava há 4 décadas nessa casa, ela tinha, assim, saúde, ela era muito determinada dentro daquele universo, e a assistência social, aí a gente na época já tinha, a denúncia partiu do próprio CRAS, e aí a assistente social do CRAS foi com um projeto Ação Integrada, foi com a procuradora do trabalho, que era responsável pelo caso, e resolveram que tinha que fazer o desmame. Desmame é o termo que a gente usa, mas não é o certo, né? Eu uso o desmame porque eu faço uma comparação como um remédio, né? Quando a gente quer deixar de tomar determinado remédio, a gente vai diminuindo as doses aos poucos. E a orientação, na ocasião da equipe multiprofissional, foi no sentido dessa trabalhadora começar a frequentar cursos livres, e ela gostava de fazer crochê, e frequentando esses cursos, SESC, SENAC, né? SENAC, SESC, com que tinha uma atividade para idosos, e frequentando de modo que ela ia tomando uma certa autoconfiança e tendo amizade até o momento de afastá-la dessa casa e ela ir para uma casa, um apartamento para ela morar. E aí o que aconteceu, gente? Deste caso em especial. A trabalhadora, a assistente social foi fazer a visita de rotina, chegou lá, a trabalhadora e a empregadora não estavam mais. Eles saíram da casa e não deixaram rastro, não sabia para onde eles tinham ido. E aí a assistente social ligou para mim, olha, a trabalhadora sumiu. E aí, como que vai ser feito esse desmame? Cadê essa trabalhadora? Que condição que ela está? Porque a nossa preocupação naquele momento era o seguinte: nós, não obstante esse entendimento das assistentes sociais, no sentido de fazer esse desmame, nós do Ministério Público queríamos que a trabalhadora saísse daquela situação recebendo os seus direitos. E aí o que a gente fez? Acabou penhorando a casa, penhorando bens, penhorando a conta corrente, bloqueando, né? E a nossa preocupação era como que esses empregadores iam tratar essa trabalhadora diante desse cenário, né? Os bens bloqueados, a casa penhorada, o carro, tudo para pagar o que era devido a essa doméstica. Então, isso aí a gente ficou, assim, muito assustado. E aí, o que a gente fez? Eu estava substituindo essa colega procuradora, eu imediatamente atravessei uma petição no judiciário trabalhista e requeri o rastreio dos celulares da escravocrata, da trabalhadora,
para a gente ver onde elas estavam, e disse que a retirada dessa trabalhadora da casa era necessária, era obrigatória. Por quê? No meu entendimento, quer dizer, isso é a doutrina trabalhista, é a doutrina penalista, né? O artigo 149, o crime do artigo 149 do Código Penal é de natureza permanente, né? Então, cuja natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo enquanto a vítima estiver ali, privada de sua liberdade, de sua autodeterminação, trabalhando naquelas condições. Então, é um crime permanente e que vai se renovando, né? Vai se prolongando com o tempo. E eu, na petição, eu fiz essa demonstração e dei de exemplo o crime de sequestro, que é da mesma natureza, uma natureza permanente. Então, imaginem que as autoridades têm um conhecimento do crime de sequestro, vão ao cativeiro, vem a vítima lá naquela situação de vulnerabilidade, submetida ao sequestrador, e aí eu pergunto para vocês, é certo que essas autoridades policiais mantenham esse trabalhador, a pessoa sequestrada, essa vítima, nas mãos do sequestrador, porque a vítima se afeiçoou ao sequestrador, né? E aí, a gente vai dizer para a vítima que está ali, né, apaixonada pelo sequestrador, que ela vai ter que sair aos poucos, se desvencilhar aos poucos do sequestrador? Não, a gente está diante de um crime. Então, a gente tem que cortar na mesma hora, tem que romper na mesma hora. Então, o meu entendimento é romper, retirar essa trabalhadora imediatamente dessa condição. E aí vem o problema, né? Tem que deixar, como eu já falei para vocês, muitas vezes no hotel, até que seja encontrado um abrigo público, e nós temos obtido êxito no judiciário quanto ao pedido de pensionamento. A gente pede o pagamento de um valor, de uma pensão mensal, até o trânsito em julgado da decisão judicial. Então, ela não vai ficar desatendida, né? Não vai, ela vai ter pelo menos a subsistência garantida. Tá? Então, nos casos em que nós pedimos isso ao judiciário, a gente tem obtido êxito. Nos casos em que ainda não foi judicializada a questão, aí o projeto Ação Integrada dá esse suporte para que a trabalhadora não sofra de inanição, né? Bom, abrigo público eu já falei para vocês. Aí deixa eu contar desse caso aí que a gente rompeu, né? O nome dessa trabalhadora é Maria Santiago, aí a gente rompeu, ela foi para o abrigo, no início ela quis se matar, disse que nós éramos culpados. A gente fica assim meio mexido, sabe? Porque é uma carga de responsabilidade muito grande para nós. E até que com o atendimento, né, porque, assim, é muito duro para as pessoas entenderem que elas foram enganadas, que elas foram exploradas, vítimas de trabalho análogo de escravo, e que aquela família só queria explorar. E no caso da Maria Santiago, ela ficou no abrigo numa situação bastante revoltada, e chegou o Natal. Aí veio para mim a demanda de que ela queria, e a família tinha convidado ela, para passar o Natal na casa. Aí fizemos uma reunião, tipo um estudo de caso, e eu participei. Eu logo fui contra, disse que não aceitava, mas aí a assistente social, a psicóloga, ponderaram, tal, então resolveram fazer uma visita à família antes do Natal. Então, a ideia, eles queriam que ela dormisse, e eu disse, tá, se vocês aceitarem que ela vá, que eu era contra, que ela vá, então, assim, ela vai,
janta, né, passa dia 24 ali, ceia com a família, e o projeto Ação Integrada vai pagar o táxi para ela retornar para o abrigo. Eu não quero que ela durma lá, porque justamente aquela história do cativeiro que eu falei para vocês de sequestro, eu não quero ela lá de novo. Aí, a assistente social achou por bem levá-la para uma visita antes do Natal. Aí elas chegaram lá na casa, a empregadora recebeu bem, disse que estava com saudade e tal. Mas assim, não deu 5 minutos, a empregadora começou. Maria, vai lá molhar a planta. Maria, vai lá, olha, o papagaio está com saudade de ti, o cachorro, não sei o quê. Maria, olha só, dá uma limpadinha ali, tá precisando da tua limpeza. Então, a assistente social viu que... E aí foi feita a proposta para a empregadora e os filhos. Olha, para o núcleo familiar, né? A Maria vem, passa dia 24, a ceia e volta para o abrigo. A empregadora disse que não queria. Não, a gente não vai querer, porque ela pode vir, ficar desde o dia 23 e passar o final de semana e passar. Por quê? O que era? No final foi dito. O que ela queria é que a Maria fizesse a ceia, organizasse a casa, tudo para a ceia de Natal. E aí não foi permitido. A partir desse momento, a Maria começou a entender que não era uma relação de amor, de carinho, de afeto, como ela acreditava que era. E aí caiu a ficha. Então, assim, hoje a Maria nós temos a educadora social faz esse papel de integração na sociedade. A Maria vai para teatro, vai para museu, está feliz, ela entendeu a situação, ela entendeu que ela está recebendo benefício, está bem, está morando junto com uma outra trabalhadora que foi resgatada também, e ela viu que, em verdade, ela nunca foi amada, ela nunca foi da família, ela sempre foi explorada. Então, assim, mudou, né? Ela está mais feliz. Bom, então, eu entendo que vocês convidaram para falar justamente sobre o pós-resgate, essas providências que temos que tomar quanto aos resgatados, né? É encaminhar para um acolhimento, é verificar se tem certidão de nascimento, CPF, às vezes não tem, é realizar o atendimento às famílias das vítimas, enfim, é acompanhar toda a trajetória dessa vítima resgatada do trabalho análogo de escravo. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês o resultado, o relatório fresquinho que saiu de 2022. Nós estamos atrasados, sobre o projeto Ação Integrada em números, para vocês verem a diferença que a gente tem feito na vida das pessoas. Dá tempo? Tem quanto tempo ainda? A gente pretende terminar em torno de 9 horas, mas a gente vai concluir tranquilo, pode apresentar. Sim. Esse então, é o pode slide, passar? né? Passa para mim aí, porque eu não tenho aqui. Tá, beleza. Ele tem como passar slide mesmo, né? Tem. Já está aparecendo para vocês aí? Tá. Beleza. Então, gente, é o relatório 2022, a gente, na verdade, está desde 2013, né? A gente vai fazer 10 anos de projeto Ação Integrada, pode passar para a próxima. Então, aí aqui conta um pouquinho da história, eu vou deixar isso para vocês, esse material. Próximo. Então, aqui, ó, só em 2022, gente, foram atendidas 70 famílias vulneráveis, né? Inserções em atendimento, né, em políticas públicas, 50 primeiros atendimentos, né, dessas 70 famílias. Vamos para o próximo. Esse aí, ó, auxílio subsistência, 127 parcelas. 16 reinserções sociais, olha aí, ó.
curso técnico de enfermagem, elétrica, gastronomia, empreendedorismo, formação de condutores, esse aí eu fico meio frustrada. Português, em alguns casos, quando a gente resgatou o trabalhador chinês, e o maior ponto de vulnerabilidade deles é o idioma, é não saber falar a nossa língua, nós proporcionamos o curso de português para eles. E por aí vai, né? Então, vamos lá. Aí tem os relatos, assim, os agradecimentos, a transformação que o projeto fez na vida dessas pessoas, desses trabalhadores. O perfil, nós temos, né, como eu mostrei aí, nós temos o caso, não sei se vocês se recordam, do congolês assassinado, brutalmente assassinado num quiosque na Barra da Tijuca. Na ocasião, nós prestamos todo o atendimento social à família do Moise, e entramos também com ação civil pública. Nós temos vários casos de doméstica, fábrica de cigarro, e por aí vai, né? O Camboja, que já começou, em verdade, começou no final do ano de 2022. Vamos para o próximo? E aí, olha, por conta dos jovens que foram trabalhar, foram traficados para o Camboja, a maioria deles tem um curso médio. Então, como vocês podem ver aí, bom, aqui é a faixa etária, né? Muitos jovens, o gênero, né? A maioria são homens. Na próxima que vocês vão ver, a próxima. Isso, a escolaridade. Pela primeira vez, nós tivemos um aumento de número de atendidos que tem o curso médio, ensino médio completo. Isso se dá justamente por conta do caso do Camboja, que esses trabalhadores foram atraídos por falsas promessas de um trabalho bacana, né, no Camboja, e quando chegaram lá, era para aplicar golpe em brasileiro, no Brasil. Então, eles trabalhavam à noite, porque lá, né, outro fuso, trabalhavam de noite para poder aplicar golpe nos brasileiros de dia. E aí eles ficavam no subterrâneo do hotel, trabalhando, sem ver luz, sem nada. Então, vieram com bastante problemas psicológicos, né? E a gente está fazendo todo esse atendimento. Perfil dos casos, a gente tem alguns de Minas Gerais, que a gente até tem atendido. Esse pessoal de Minas foi da construção civil. De outros anos em que houve resgate, a gente sempre faz o atendimento contínuo desses trabalhadores. Olha o número de trabalhadores urbanos que são atendidos. Antes a gente parece que só via trabalho análogo de escravo no meio rural, aí vocês veem a porcentagem bem expressiva, né? Vamos ver o próximo. A cor. Temos ainda aqui deu 40% branco, mas eu acho que é por conta do Camboja. E aí, aqui que a gente ainda faz atendimento em quilombos, né? Pode passar? É porque está tão pequenininho. Trabalho escravizado, 76%, aquela em situação de vulnerabilidade social, precarizado ainda é 21,9%, e a gente atende justamente numa atuação mais preventiva, por isso que a gente atende esses trabalhadores. A porcentagem no setor econômico maior é na indústria, justamente por conta desses paraguaios que a gente resgatou já em 2 ocasiões na indústria ilegal, né, lista do cigarro. Comércio doméstico bastante expressivo. Vamos para o próximo. Justamente a gente tem um maior número de crianças, né, e justamente o trabalho infantil o trabalhador infantil é o trabalhador escravizado na fase adulta, e isso aqui está bem comprovado, por conta das entrevistas que a gente fez, a gente pergunta com que idade começou a trabalhar, e aí está comprovado aí que quem não vai à escola, trabalha cedo, é um escravizado adulto. Próximo. Aqui, na época da pandemia, o nosso projeto, ele assumiu
um trabalho assistencial. Então, a gente doou 57 toneladas de alimentos a vários trabalhadores, as prostitutas que nós temos aqui no Rio de Janeiro, da Vila Mimosa, que ficaram sem trabalhar, os quilombolas, até os trabalhadores vítimas daquela enchente em Petrópolis. Então, a gente está sempre dando esse suporte. E também, na época da pandemia, as diaristas, né, que trabalhavam como ou domésticas ou diaristas, que na época da pandemia ficaram sem nenhum meio de subsistência, porque muitos empregadores não queriam nem que a trabalhadora entrasse na casa com medo que fosse contaminada com a Covid. Próximo. Aí o pessoal aí recebendo as cestas. Pode passar. Isso. A gente tem feito um trabalho no Quilombo próximo de uma usina de cana-de-açúcar. A gente verificou que essas trabalhadoras estavam lá nessa situação e que, né, foram resgatadas, hiperexploradas, e aí começou um trabalho de fortalecimento da cultura, das origens delas, né? Então, foi um resgate histórico, foi desenvolvido oficina de poesia. Hoje elas estão produzindo produtos, vendendo até as cestas agrícolas delas. Está um trabalho bem legal, assim, de valorização mesmo dos quilombos. Aí, ó, a agroecologia, né? E a gente tem feito também, ó, capacitação da rede de atendimento. Como nosso grande problema, nosso grande gargalo é a ausência de assistência técnica, a gente tem ido nos municípios falar com a rede de assistência. Olha, existe trabalho escravo, é isso, e tem feito muito. Tem dado muito resultado isso, porque alertar, aprimorar o olhar, existe trabalho escravo e nós precisamos da rede de assistência técnica atuando, assistência social atuando conosco. Deu. O que mais? Aí as entrevistas que a gente deu, né? No Instagram também, o pessoal A anotar gente aí. tem Instagram, a gente tem rede social, pode passar. E é isso, gente. Esse é o projeto Ação Integrada Resgatando Cidadania que eu apresentei para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. É isso, não? Maravilhoso. A gente passou, ficou um pouco pequeno, mas que o pessoal também. A senhora falou que pode compartilhar lá, não pode? Pode botar lá. Beleza, ótimo. Nós temos aqui, até não comentei no começo, a gente tem no nosso grupo alunos de graduação, do mestrado, doutorado. O pessoal, em regra, aproveita muito mesmo, faz as perguntas no final também, que já tem gente querendo participar. Pode voltar, eu estou falando aqui. A Maíra, não sei se ela está aqui. Tá. Podemos abrir para pergunta, então, professora? Oi? Então vamos lá. À disposição. Então vamos lá. Cortou? A Juliana já está. Pode começar, Juliana, está com a palavra. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite. Gostaria de agradecer pela palestra. Eu já conhecia um pouco o projeto Ação Integrada. Eu tenho duas dúvidas, né? Pode falar. Eu vou contextualizar um pouco só para fazer mais sentido, mas eu vou ser breve. Pelo que entendi, o projeto Ação Integrada, em um dos seus eixos, busca justamente qualificar profissionalmente os trabalhadores para reinseri-los no mercado de trabalho. Perfeito. A minha dúvida é mais relacionada ao seguinte: pela minha concepção, a qualificação profissional não é fator determinante para a empregabilidade e para a empregabilidade em condições dignas. Porque, por exemplo,
se a gente observar o contexto econômico, eu acredito que seja natural que a permanência desses trabalhadores nos empregos varie a depender da variação da taxa de desemprego e de emprego. Então, eu queria saber para vocês se vocês chegam a acompanhar esses trabalhadores depois que eles são inseridos no mercado de trabalho, se sim, por quanto tempo, e se vocês veem, se vocês detectaram casos de reincidência, seja no trabalho na área de escravo, enfim, ou trabalhos mais precarizados. Eu queria saber como é que funciona essa questão da análise do eixo de empregabilidade a longo prazo. Faz sentido? Minha dúvida? Sim, excelente pergunta. A segunda... perdão. Tá. Posso responder essa, então? Pode. Eu tenho outra dúvida, mas vai responder essa primeiro. Tá, excelente a tua pergunta, Juliana. É o seguinte, a gente, depois que passa pelo projeto Ação Integrada, eu não tenho notícia de algum trabalhador que tenha sido explorado em condição análoga de escravo, porque é tudo muito explicado em termos de direitos, de cidadania, ele é inserido em programas sociais, ele passa por todos os períodos de entendimento sobre o que é trabalho escravo, por que ele, sabe, por que ele foi encontrado naquela situação, foi caracterizado. Então, assim, há uma conversa nesse sentido, há um atendimento bem feito nesse sentido. E nós entendemos que é interessante capacitar, ainda que não seja num curso que ele tenha, porque todo trabalhador tem vontade de fazer uma coisa, um sonho de melhorar. Então, a gente trabalha com isso. Graças a Deus, nenhum veio para mim e disse que queria fazer medicina. Imagina. Então, todos vêm assim, não, meu sonho é ser enfermeiro, técnico de enfermagem, é trabalhar como garçom. Então, assim, sempre vem numa linha diferente. E a oportunidade que ele tem de romper e ir para outra área, porque durante o período em que ele estuda, que ele é matriculado nesse curso de capacitação que o Projeto Ação Integrada paga, não é só público, né? Não é só em cursos grátis, assim, há pagamento, ele recebe uma bolsa para garantir a subsistência dele. Então, ele se sente compromissado com a nova chance, a nova oportunidade de crescer na vida. Por enquanto, tem dado certo, Juliana. Que bom. Inclusive, quando você fala dessa questão do trabalhador apontar a área que ele quer atuar, me lembrou muito o Vida Após Resgate, que é um projeto que está sendo desenvolvido aqui na Bahia. É uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho e a Faculdade de Economia da UFBA, que eles notaram que muitos trabalhadores que são resgatados em condições análogas de escravo em situação rural indicam o desejo de continuar atuando num trabalho rural, só que não naquelas condições. Então, o projeto viabiliza o acesso desses trabalhadores aos meios de produção, à terra, a equipamentos, e em parceria com o governo, eles garantem o escoamento dos produtos. Então, é um projeto bem interessante para quem, enfim, tem interesse. E isso no Quilombo. Massa. Né, para ter o escoamento da produção deles. Olha, vocês podem produzir aqui. Foi feito todo um convênio com o Cefet, que estruturou lá a produção para eles. E agora a gente está ajudando a escoar essa produção. É a mesma coisa, gente, assim, até um exemplo assim, bem drástico que eu vou fazer, mas é a realidade. A gente, quando começou a gente ainda não conseguiu trabalhar com a prostituição, com a Vila Mimosa, como a gente gostaria, porque logo fomos atravessados pela pandemia. Mas o que a gente queria de atendimento social e de capacitação não é para a prostituta deixar de ser prostituta. Não. Se ela entender que ela quer continuar naquele trabalho, ela pode. A gente pode capacitá-la para ela fazer curso de manicure, pedicure, ser cabeleireira, algo do gênero que ela possa também aproveitar isso e saber mais dos seus direitos. Tudo isso é uma forma da gente se aproximar dessa população, desses trabalhadores, e mostrar que existem direitos, deveres, e que eles podem também
se capacitar em outras áreas. Sim. A minha segunda dúvida é bem rápida. Você comentou sobre as trabalhadoras domésticas, né, dessa dificuldade, principalmente em inseri-las no eixo de empregabilidade. Eu queria saber se está tendo algum tipo de articulação de vocês com o sindicato. Sim, mas só Sim. que o grande problema é que a gente tem poucos sindicatos de trabalhadoras domésticas no Brasil. Dá para contar nos dedos. Então, a gente tem recebido, a gente é bem próximo aqui do sindicato no Rio de Janeiro, e nós temos recebido muitas denúncias do sindicato no sentido de trabalhadoras em condição análoga de escravo, e a gente está bem próxima, trabalhando juntos. Muito obrigada, viu? De nada. Nós agradecemos, Juliano. Quem mais, pessoal, quiser falar, pode levantar a mão, pode abrir. A Fátima Souza comentou aqui durante a palestra que ela conhece um projeto de extensão lá no Mato Grosso, que o nome também é Ação Integrada. Não sei se a Fátima ainda está aí, se você quiser comentar um pouco sobre o projeto. É o próprio que eu copiei deles, mas a cópia saiu um pouquinho diferente. Mas isso aí ela está falando que também são formados pelo Senai, pelo Senac, outros parceiros, isso é interessante demais. Pessoal aí que quiser comentar, tem algumas dúvidas que apareceram no chat que já foram superadas, né? Foi sendo discorrido durante a apresentação. O pessoal, a maioria elogiando, o pessoal do trabalho, o pessoal agradecendo também. A Eliane falou, penso que a realidade de trabalho análogo deve seguir duas linhas, da qualificação profissional e educação formal. Até naquele estudo que a senhora apresentou, vê a questão da escolaridade, né? Sim. E está totalmente ligado à reinserção do pessoal. Eu até, inclusive, esses dias está aberto a inscrição para o Enseja, né? Aquela prova que certifica o ensino médio. Eu divulgo isso para o pessoal, porque é uma prova relativamente até simples, que pode certificar as pessoas e abrir portas, né? Nessa linha também. Pessoal, caminhando para o final aqui, se alguém quiser fazer mais algum comentário, Edilson, nosso querido Edilson, por favor. Boa noite, dando para ouvir? Sim, perfeitamente. Professora, a capacitação de nos casos domésticos, de algumas pessoas, realmente é quase impossível em alguns casos, principalmente as pessoas com maior idade. E como você vê isso na questão do pensionamento? Seria a única saída? Ou teria alguma outra? Olha, a gente tem feito visitas a vários deputados, e o ideal seria fazer, tipo, um benefício previdenciário, porque a pessoa, na maioria das vezes, ela fica no limbo. Ela trabalhou por anos, nunca houve o recolhimento, ela já está idosa, foi vítima de trabalho análogo de escravo, mas não tem tempo de serviço para receber a aposentadoria. Então, o ideal seria que ela recebesse um benefício previdenciário que pudesse garantir a subsistência dela. Então, o que a gente faz? O empregador é o responsável. Quando a gente ingressa com a ação, a gente pede esse pensionamento para garantir a subsistência dessa trabalhadora, porque a gente sabe que o trânsito em julgado e a execução, né, dos processos judiciais são muito demorados. E aí, até lá, ela não pode morrer de inanição. A gente é obrigado a dar uma vida digna para essa trabalhadora. Então, é por isso que a gente tem pedido esse pensionamento ao judiciário. Eu acompanhei 2 casos ano passado, porque eu era assessor do MPF, então a gente acompanhava algumas coisas no âmbito criminal e eu acabava acompanhando o MPT. Mas tivemos 2 casos no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, por exemplo, que eram domésticas, uma delas tinha 82 anos já, trabalhava mais de 40 anos para a família, e a gente foi nessa questão do pensionamento, só que eu me deparei com uma questão muito prática, porque os empregadores domésticos, né, ao contrário de grandes fazendas e outros tipos de empregadores, eles também não têm, em alguns casos, um grande poder aquisitivo. Então, fica muito complicado a gente fazer o pensionamento em alguns casos. Mas um salário mínimo... Não, eu acho que sim, eu concordo. Mas ainda assim... Para tu teres uma ideia, Edilson, a gente não está falando de gente assim tão simples.
Nós já tivemos 2 casos em que os escravocratas eram professores universitários. Sim. Um aí em Minas e o aqui no Rio de Janeiro. Então, são pessoas esclarecidas e que até têm um salário que a gente pode penhorar à parte, né? Eu penso dessa forma também. Mas encontrei bastante resistência no judiciário quanto à penhorabilidade de alguns casos. Edilson, o que acontece é que tanto o judiciário como a sociedade em geral não veem o problema. A classe média, para te falar bem a verdade, entendeu que existe trabalho escravo, na minha opinião, depois das vinícolas ali, no Rio Grande do Sul. Que aí eles entenderam que existe trabalho escravo, a classe média captou a existência. Então, assim, há uma certa resistência, inclusive por parte do judiciário, de vislumbrar. A gente tem problema com a Polícia Federal. Muitas vezes eles entendem que não é trabalho escravo, é cárcere privado, sendo que o tipo penal é completamente diverso, e o fim o tipo penal no 149 é específico, envolvendo o trabalhador. E o cárcere privado não é trabalhador, é qualquer pessoa. Então, assim, até na polícia, a gente tem essa dificuldade de enxergar a existência do 149. É isso. Não, tá certo, eu concordo também. Obrigado. Pessoal, então, caminhando para o final mesmo, a gente queria renovar o agradecimento pela exposição, pelas ideias, né? Essa visão que a gente tem aqui no grupo da atuação, ela é muito inspiradora também, pelo fato de ter uma experiência prática. A gente, querendo ou não, quem está na clínica tem uma experiência prática também diferente, né? Um pouco diferente, e o pessoal do grupo, muitas das vezes, está começando os estudos ainda, tá, às vezes, teoricamente, tem algumas aplicabilidades práticas que faz toda a diferença. A gente queria agradecer mesmo. E a Lívia pede mil desculpas, pediu para comunicar a senhora, ela não conseguiu participar hoje por causa de compromissos acadêmicos aí, a vida dela como professora e clínica e tudo mais, mas ela renova aí os pedidos de desculpas e agradece também a senhora ter aceitado o convite nosso. Com certeza, foi uma honra participar. É sempre bom, a gente faz esse trabalho de formiguinha, de mostrar o projeto, de mostrar o importante é o atendimento pós-resgate. Os dilemas, esses dilemas de pós-resgate já apareceu aqui no próprio grupo desse semestre por diversas vezes. Outros palestrantes explicando que esse é um problema. É um problema o pós-resgate. O que vai fazer, o que é. E, sim, foi complementar a exposição da senhora hoje em comparação com as outras, né? Foi muito complementar, acho que vai ser perfeito. Pessoal, então caminhando para o final, queria agradecer a todos, encerrar aqui a gravação, quem está nos assistindo de maneira assíncrona, a gente agradece. Eu queria agradecer também